Olá, estudantes do 8º ano. Aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos continuar a falar sobre a saúde do sistema cardiovascular. Você viu como é importante cuidar do seu corpo? Não importa porque você é jovem, você é novo, que não vai dar muita atenção para o seu corpo. Você precisa cuidar dele agora, que quando você se tornar adulto, você não vai ter alguns problemas. Mas antes de falarmos sobre isso, cadê o seu caderno? Cadê o seu penal? Lembre, é tão importante fazer os registros, anotações de tudo aquilo que é importante. A gente está há muito tempo falando sobre o sistema cardiovascular. Percebemos os órgãos e estruturas que fazem parte desse sistema, as suas respectivas funções, entre outras situações. E começamos a falar de atitudes, de hábitos, de ações que podem fazer com que o nosso sistema cardiovascular continue saudável por muito tempo. Que tal você começar com essas atitudes agora enquanto você é jovem? Aí você vai ser um adulto saudável e forte e olha, vai poder fazer muitas coisas. Então vamos começar? Eu apresento os objetivos da aula. São dois. Primeiro, conhecer alguns distúrbios do sistema cardiovascular. Nós já o conhecemos, nós já observamos dois e nós vamos conhecer mais alguns. Além de identificar, então de reconhecer hábitos, bons hábitos que fortaleçam esse sistema. E a gente começa com uma imagem. Vamos dar uma olhadinha? Você reconhece o que está acontecendo aqui? Que lugar é esse? Que pessoas são essas? Enquanto você observa a imagem, eu faço a leitura do texto para você. Qual a importância de procurar um médico e fazer exames de rotina? E agora? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e eu já retorno. Retornamos. Olhou a foto com calma, com bastante atenção? Isso mesmo, nós temos ali duas pessoas numa situação. Se você observar na esquerda, nós temos uma pessoa de branco. Essa pessoa está usando um instrumento. Vamos dar uma olhada mais de pertinho? Acompanhem comigo. É um estetoscópio. E o que ela está fazendo? Apoiando esse instrumento no peito de um homem. Ali de camiseta azul. O que ele está fazendo? Auscultando, isso mesmo, o coração dessa pessoa, os batimentos cardíacos dessa pessoa. Ou seja, por que é importante que esse homem aqui da imagem vá ao médico? Por que é importante que você ou a sua família vá com frequência ao médico e façam exames de rotina? Essa era a pergunta. Nós já falamos sobre hábitos que podem prejudicar os nossos sistemas. Nós estamos falando do sistema cardiovascular. Então nós falamos já da hipertensão ou pressão alta e também falamos do infarto do miocárdio, que são situações que podem acometer algumas pessoas. Se essa pessoa que não vai ao médico, essa pessoa que não vai fazer um exame, se ela tiver um infarto, ela pode vir a morrer. Se uma pessoa vai ao médico com frequência, faz exames de rotina, ela sempre vai estar bem. Mas a partir do momento que apareça alguma coisa errada, vai indicar nesse exame ou tendo esse contato com o médico, porque ele vai fazer alguns procedimentos. Opa, não tem alguma coisa certa com você, alguma coisa aconteceu. E a partir disso, outros exames podem ser solicitados e descobrir uma doença no início, que ela pode ser tratada e curada. Quando nós não vamos ao médico, a gente não faz exames e só vai quando estamos mal, pode ser que essa doença já tenha avançado muito e talvez seja difícil tratá-la e até curá-la.
Então, por isso é importante ir ao médico. Nós não vamos no médico só quando estamos doentes. É importante, é interessante fazer exames de rotina. Por exemplo, exames de sangue, exames de fezes e de urina, para analisar o seu sangue, dos seus familiares. Está tudo bem? A quantidade de células? Tem alguma infecção? Nesse exame de sangue, pedir a análise de substâncias presentes no nosso corpo. E na urina e nas fezes? Você pode ter algum indicativo de uma infecção, de uma doença causada por um verme. Então, por isso, nós vamos ao médico para prevenir. Caso apareça alguma coisa, aí os procedimentos são feitos. Claro que às vezes, no corre-corre do dia a dia, trabalhar, estudar, entre outras ações, a gente não consegue ir ao médico com frequência, de tempo em tempo. E a gente realmente vai quando sente uma dorzinha aqui, um probleminha lá, mas a gente sempre deve ir ao médico com uma frequência. Então, por exemplo, as crianças, os adolescentes, ir ao pediatra. Você vai a esse médico, ele faz exames, ele vai fazer uma anamnese no seu corpo. Ele vai fazer perguntas sobre como é sua vida, o estilo de vida, se você está se alimentando, se você está ingerindo água. Pode solicitar alguns exames. Isso é uma anamnese. Ele vai identificar as suas características, os seus hábitos, para ver se você está tendo atitudes saudáveis com o seu corpo. Se não, problemas você vai ter. Então, vamos entender um pouquinho mais de alguns problemas que podem acometer o sistema cardiovascular? Então, nós temos uma outra situação chamada de arritmia cardíaca. Então, é o terceiro problema que nós vamos falar. Isso é um distúrbio caracterizado pela falta de ritmo no coração. Podemos ter um ritmo mais acelerado ou um ritmo mais lento. Lembra que nós falamos do ciclo cardíaco? Que o coração contrai e relaxa? Contrai e relaxa? Sístole e diástole? Que dependendo da situação de nervosismo, de preocupação, o coração tuc bate mais rápido? E quando a gente fica mais tranquilo, ele bate tuc, mais devagarzinho. Isso acontece de acordo com situações do dia a dia. Mas aquela pessoa que tem uma arritmia cardíaca, o ritmo ele fica descontrolado. E pode acontecer algumas situações como nessa animação que eu mostro para vocês. Então, na primeira parte, na parte lá de cima, nós temos a batida normal do coração. Mas quando a pessoa tem uma arritmia, ou seja, um batimento anormal, ele pode ser duas situações. A bradicardia, que é a batida mais lenta. Ele está fora do ritmo, está batendo mais devagar. Ou vai ter a taquicardia, que é o batimento mais rápido. Às vezes, no nosso dia a dia, nós temos a bradicardia e a taquicardia, mas é uma situação que foi posta. Ficamos nervosos, estávamos andando na rua e vimos um cachorro querendo nos morder. A gente ficou nervoso e começou a correr. E o coração bateu mais rápido. Porém, ele volta à normalidade. Quando a gente está bem tranquilo, ganhou uma massagem, o coração vai se acalmando. Mas essas situações não são normais porque elas se estendem e perduram por muito mais tempo. Então, a arritmia, quando acontece, provoca alguns sinais rapidamente percebidos pela pessoa. São eles. Então, ela começa a transpirar, suar, dores no peito, palpitações cardíacas, a sensação de pausa dos batimentos, parece que o coração não está batendo, fraqueza, tontura, falta de fôlego, formigamento e até desmaio. Nós já falamos sobre isso. São muitos sintomas. Não significa que a mesma pessoa sinta todos. É um conjunto de sintomas que foram apresentados por várias pessoas. Alguns podem aparecer, outros não. E aqui a gente tem uma representação de uma pessoa com um dos sintomas, que é o quê? Uma dor no peito, onde está localizado o nosso coração, né? Na região esquerda do nosso peito. E nós vamos para a primeira atividade. Vamos fazer a leitura? Que hábitos são prejudiciais
ao sistema cardíaco, né? O sistema cardiovascular, desculpa. Então a gente tem muitas ações, muitas atividades. O que é prejudicial? A gente viu o que é bom. Então evite fazer isso, não faça aquilo, não coma tal alimento. Aqui, nessa atividade, nós vamos escrever o que é ruim, o que prejudica o nosso sistema cardiovascular. Vou dar um tempinho para vocês anotarem e eu já retorno. Voltamos. Então, nessa atividade, você poderia ter muitas respostas, porque são muitas as ações, as atividades que são prejudiciais ao sistema cardiovascular. Então, aqui eu vou apresentar algumas para vocês. Então, uma má alimentação, então, alimentos com uma grande concentração de sal, uma grande concentração de gordura, né? Então, aquela gordura que não é boa, alimentos muito gordurosos, muito salgados. O tabagismo, né? Então, o fumo. Uma pessoa que apresenta diabetes. Uma pessoa que é sedentária, né? Que não pratica uma atividade física, que não se move, que não pedala, que não chuta uma bola, que não pula, que não caminha, que não corre. É uma pessoa que fica sentada o dia inteiro. Além disso, a obesidade, né? Então a pessoa que já está acima do seu peso, tem um sobrepeso ou a pessoa obesa, a hipertensão, né? Então ter a pressão alta pode prejudicar todo esse sistema, e estresse, né? Situações onde a pessoa fica nervosa, fica preocupada. Então no trabalho tem muitas responsabilidades, o chefe, em casa tem muitas responsabilidades,
a falta de dinheiro, contas para pagar. Então, algumas pessoas elas ficam muito preocupadas e aí vai transmitir isso para o corpo. Não vai dormir, não vai se alimentar direito, também pode afetar esse sistema. E nós vamos para uma outra situação, a quarta, que nós chamamos de aneurisma. O aneurisma é caracterizado por uma dilatação, um aumento que se forma na parede enfraquecida de uma artéria. Vamos dar uma olhadinha ali na imagem? Então a gente tem uma artéria e veja que formou uma bolinha, né? Vocês estão reparando ali uma bola. Essa bola é uma dilatação. E o que será que acontece com essa estrutura? Será que ela pode romper? Nós vamos falar sobre isso. Então, aneurismas pequenos costumam ser assintomáticos. A pessoa não sente nada. A na frente da palavra é negação, é não. Sintomático de sintoma, sem sintomas. Quando crescem, então esses aneurismas ficam maiores, essa dilatação aumenta, podem comprimir uma estrutura cerebral e provocar vários sintomas, que variam conforme a área do cérebro que foi afetada, aonde está essa dilatação. Por exemplo, dores de cabeça, náuseas, vômitos e até a perda da consciência. Então é muito comum que esse aneurisma se localize na região do nosso cérebro. Também é conhecido como aneurisma cerebral. E aqui a gente vai para o último. Nós vamos falar sobre o AVC, o acidente vascular cerebral. Ocorre quando parte do nosso cérebro deixa de ser irrigada, ou seja, não chega ao sangue, seja em razão do bloqueio de um vaso sanguíneo ou do seu rompimento. Então, se a gente observar aqui na imagem, nós temos o cérebro e novamente a gente tem esse coágulo, nós temos essa bolinha, essa dilatação. Então, na questão anterior, onde a gente viu esse aneurisma, nós temos essa bolha. Ela aumentou de tamanho, ela está ali presente. Ela pode comprimir alguma região, mas ela não rompeu. A partir do momento que ela rompe, vai acontecer alguma coisa e nós vamos falar então do acidente vascular cerebral. Então, o AVC é uma doença que acomete principalmente pessoas em idade mais avançada. Entretanto, pode atingir crianças e também adolescentes. Então, nós já falamos sobre isso. Não é porque nós somos jovens que certos problemas a gente não vai ter. Existe uma predisposição genética, casos na família, o ambiente a gente mora e muitas atividades que nós desempenhamos. Por isso, hábitos saudáveis. O AVC ele pode ser classificado em dois tipos, o isquêmico e o hemorrágico. E a gente vai diferenciar os dois a partir de agora. Então, na primeira imagem na esquerda, nós temos o AVC isquêmico. O que acontece? Demos um zoom aqui na região do cérebro, onde tem vários vasos que estão conduzindo sangue. Então, quando eu digo que o AVC é isquêmico, ocorre um bloqueio desse vaso. Por alguma razão é bloqueada e o sangue não percorre, não chega até o destino. Na imagem da direita, eu tenho um AVC hemorrágico. Qual é a diferença? Esse vaso sanguíneo, ele rompe, ele estoura e o sangue extravasa. Vai ter uma hemorragia. Aqui a gente tem detalhado essas duas situações. Então, o AVC isquêmico caracteriza-se pela interrupção do fluxo sanguíneo no cérebro. Não chega sangue numa determinada região, bloqueou o caminho. Pensa num túnel. Alguma coisa está obstruindo, o sangue quer passar, mas ele não consegue. Então, normalmente é associada à presença de coágulos de sangue ou uma placa aterosclerótica. Lembra aquela placa de gordura? Então, nessa imagem, a gente tem uma representação de uma pessoa na região do cérebro com os seus vasos sanguíneos. E por alguma razão nós tivemos um bloqueio, um trombo, e o caminho posterior não vai receber sangue. Se não vai receber sangue, não vai receber oxigênio, então nós vamos ter uma situação de anóxia. Essa região do cérebro não vai ser oxigenada e essa pessoa pode ter problemas, dependendo da região onde o cérebro pode ter questões associadas à fala,
a memória, o deslocamento, a se movimentar, a visão, a audição, entre outras situações. Já o AVC hemorrágico ocorre em virtude do quê? Um extravasamento de sangue graças a uma ruptura de algum vaso sanguíneo. Então, o que é extravasar? Esse sangue sai de dentro do túnel, estoura, rompe e ele vai para onde ele não deveria. Observou novamente a imagem, a representação de uma pessoa e a região do cérebro. Olha lá, nós temos um vaso sanguíneo que por alguma razão ele rompeu, libera o sangue, então nós temos uma hemorragia. As duas situações são muito perigosas. Caso alguma pessoa próxima sinta algum desses sintomas: 1. Parte do corpo paralisada ou dormente. 2. Dificuldade de fala. 3. Dor de cabeça extremamente forte. Número 4. Perda da visão ou visão dupla, é necessário procurar imediatamente um médico. Pode ser que essa pessoa tenha tendo um AVC, um acidente vascular cerebral. E nós vamos para a nossa segunda e última atividade da aula. Uma pessoa de 50 anos foi encontrada em casa com dor de cabeça intensa, assimetria facial, a fala está confusa, perda do equilíbrio e incoordenação dos movimentos. São sintomas. É possível que ela esteja sofrendo um quadro de que doença? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e eu já retorno. Voltamos! Nessa atividade você tem que fazer a leitura muito bem atenta do enunciado. No enunciado ele não fala qual é a doença, ele quer saber qual é.
mas apresenta vários sintomas. Então, essa pessoa de 50 anos, já é o fator idade, está com uma dor de cabeça muito intensa. Assimetria facial, o que é assimetria? Simetria vem de simétrico, um lado é igual ao outro. Na simetria aconteceu alguma deformidade ao corpo, né? No rosto, o lado esquerdo e o direito não estão iguais. Fala confusa, está enrolando, não consegue falar direito e a gente não compreende as palavras. Perda de equilíbrio, a pessoa não consegue se manter em pé, e incoordenação dos movimentos, ela não consegue, por exemplo, se deslocar ou manipular, segurar objetos. E aí, qual problema essa pessoa pode estar passando? Então, ela pode estar tendo um AVC. Entrar em contato rapidamente com o serviço de saúde da sua cidade, do seu município, o quanto antes, para que essa pessoa não tenha consequências e sequelas. O que vimos na aula, então entendemos o conceito de arritmia cardíaca, que é o movimento, os ciclos, os batimentos do coração fora do normal, muito mais rápido ou muito mais lento. Sintomas então dessa arritmia cardíaca. Entendemos o conceito então de aneurisma, que é aquele aumento, aquela dilatação de um vaso, e os seus respectivos sintomas, e também conhecemos o conceito de acidente vascular cerebral, o AVC, que existem dois, o isquêmico e o hemorrágico, e também entendemos os seus sintomas. Nessa aula, nós falamos sobre a saúde do sistema cardiovascular. Espero que vocês tenham gostado e até breve.